Fala, meus amigos e amigas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Switch TV. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando e, pessoal, hoje estou aqui para falar sobre basquete olímpico, sobre as Olimpíadas de Tóquio 2020 que já estão, batendo na porta. E hoje eu selecionei aqui para vocês as 5 melhores seleções de basquete masculino para as Olimpíadas. Claro que a gente sabe que o time americano é o grande destaque das seleções de basquete, mas não é o único, tem seleções muito fortes, seleções que alguns colocam até à frente da seleção americana para a disputa da medalha de ouro. Então, eu ranqueei da quinta até a primeira melhor seleção. Óbvio que eu deixei algumas ressalvas também, porque eu tenho que fazer aquelas menções honrosas, mas antes da gente começar a falar dessas seleções, eu quero pedir para você deixar o like e se inscrever aqui no canal, que é muito importante para você não perder nenhum conteúdo novo sobre as Olimpíadas, que vai ter demais aqui no canal Switch TV. Então já se inscreve para ficar por dentro de tudo. E para você, fã de NBA, eu quero indicar o NBA League Pass, que é a principal plataforma de streaming de jogos da NBA. Lá você vai ter acesso a todos os jogos da liga de forma ao vivo com a melhor qualidade possível. E clicando no link aqui na descrição, você vai ter acesso a 7 dias grátis para testar o NBA League Pass sem pagar nada. Então, clica no link na descrição e conheça o NBA League Pass. Vamos lá, vamos abrir esse ranking com a quinta seleção, que é a França. A França chega com um time muito bem montado, um time bem compacto e defensivamente muito forte, até porque é uma seleção que conta com o atual melhor defensor da liga, o pivô do Utah Jazz, Rudy Gobert, uma verdadeira âncora defensiva, um defensor de garrafão fora dos padrões, né? É um defensor absurdo, mas não só ele, né? A seleção francesa tem um bom time de espaçamento de quadra, com ótimos arremessadores como Evan Fournier do Boston Celtics e o Frank Ntilikina, armador do New York Knicks. Ainda tem o Yabusele, que também é um bom jogador para complementar elenco. É um time bem treinado, não é um time que tem muitos recursos ofensivos, não é um time que tem um arsenal tão grande assim, mas a sua consistência defensiva com o Rudy Gobert e os seus bons arremessadores fazem da França a quinta melhor seleção para essas Olimpíadas. Em quarto lugar, temos os nossos hermanos, a seleção argentina. Essa é uma seleção, cara, que se você for olhar por nome, você não vai ficar maravilhado com nenhum jogador, né? Os dois jogadores mais famosos da seleção argentina é o pivô experiente Luiz Scola, com a longa passagem pela NBA, teve muito sucesso, inclusive, jogando pelo Toronto Raptors, e o atual armador do Denver Nuggets, Facundo Campazzo, que vem de uma boa temporada pelo Denver, onde ele assumiu a titularidade depois da lesão do armador titular da equipe, o Jamal Murray, e que chega como um dos principais nomes dessa seleção argentina. Mas o que acaba destacando a seleção sul-americana é o seu conjunto, é o seu treinador, é o seu time muito bem entrosado, é um time que já joga junto faz um tempo, é um time muito consistente, com a ótima movimentação de bola e com jogadores que conseguem atuar em mais de uma posição. Luiz Scola, inclusive, apesar de ter seus 41 anos, é um cara que está mostrando um desempenho muito alto ainda, é um pivô que não tem o mesmo físico de antes, só que ele compensa isso com muita experiência e com a leitura muito boa dos espaços de quadra. É um pivô que consegue sair do garrafão, consegue espaçar a quadra, arremessa bem, e jogando juntamente com o Facundo Campazzo e o bom banco que a seleção argentina tem, faz dessa seleção uma das mais fortes e com certeza vai dar muito trabalho nessas Olimpíadas. Por isso que aqui entra na quarta posição. Em terceiro lugar, temos a forte seleção australiana. A Austrália tem por característica sempre montar boas seleções, sempre ser muito competitiva nas Olimpíadas, mas nessa, a Austrália pode ser considerada uma das equipes mais fortes, uma das grandes candidatas a disputar a medalha de ouro. A seleção australiana, cara, é uma mistura muito legal de juventude com experiência. Tem jogadores com muita rodagem na NBA, como por exemplo Aaron Baines e principalmente Patty Mills, campeão da liga pelo San Antonio Spurs e um armador que teve uma excelente temporada pelo Spurs, né, onde
muitos colocavam ele até a candidato a melhor sexto homem da liga, né, o melhor reserva, mas também é um time que tem jovens muito talentosos, como por exemplo o Matisse Thybulle do Philadelphia 76ers, um dos jogadores que estiveram presentes no ranking de melhores defensores de toda a NBA, e também é um time que tem jogadores como Joe Ingles, que concorreu ao prêmio de melhor sexto homem dessa temporada, além de um ótimo elenco de apoio, que poderia até ser melhor se nomes como, por exemplo, Ben Simmons estivessem. Ben Simmons acabou não indo para a seleção australiana, mas não torna a seleção menos favorita. É um time muito forte, muito bem treinado, com uma excelente movimentação de bola, um time que troca de posições constantemente e que, mesmo tendo um banco não tão forte, é um banco que contribui muito com Dante Exum, que é também um excelente jogador. Então a seleção australiana é uma seleção a ficar de olho, é um time muito forte, um time que venceu a seleção americana em jogos preparatórios e que sempre deu trabalho para todas as seleções. Então a Austrália fica aqui no nosso top 3. Em segundo lugar, temos a atual campeã mundial de basquete masculino, que é a seleção da Espanha. Quando a gente fala de seleção compacta, seleção bem treinada e seleção bem entrosada, a gente fala da seleção espanhola. É um time que já joga junto há pelo menos 4 anos, é um time que foi campeão mundial em 2019 com a bela atuação do armador Ricky Rubio, que é ainda o grande líder desse time, que ainda conta com os experientes Mark e Paul Gasol, os dois campeões da NBA, Mark Gasol campeão pelo Toronto Raptors e Paul Gasol campeão pelo Los Angeles Lakers, dois jogadores de extrema importância que, juntamente com Sérgio Rodrigues, que é um dos grandes destaques da Euroliga, formam um baita de um time que ainda tem um banco muito consistente, um time muito bem treinado, um dos times que tem a melhor movimentação de bola de todas as seleções, é um time que, sem a menor sombra de dúvidas, é um forte candidato à medalha de ouro, é um time que muitos colocam até acima da seleção americana, colocam como o principal rival dos Estados Unidos para essa disputa da medalha de ouro. Então, essa seleção espanhola é muito forte, é para mim uma das seleções que eu cravo que podem sim chegar na final, e é um time maravilhoso, não é à toa que vai ficar aqui na segunda posição. E na primeira colocação, você já deve imaginar, é a seleção dos Estados Unidos. Apesar de ser um time muito jovem ainda, é um time que nunca jogou junto, é um time que está tendo seus primeiros momentos em quadra jogando juntos, uma seleção nova, uma seleção que tem um novo treinador, que é o Greg Popovich. A gente sabe que antes era o Coach K, né, grande treinador universitário, que treinou a seleção americana durante anos e anos, e hoje a seleção é comandada por Greg Popovich, que também tem um currículo nada mal, né? Um cara que é considerado por muitos o melhor treinador de todos os tempos da NBA, tá no comando dessa seleção americana, que tem nomes gigantescos, nomes como Kevin Durant, que vem de uma temporada impressionante pelo Brooklyn Nets, Damian Lillard, que também vem de uma temporada excepcional, Jason Tatum, o jovem jogador do Boston Celtics, vem da sua melhor temporada individual, além de nomes como Zach LaVine, que vem de um excelente ano, onde ele foi All-Star pelo Chicago Bulls. Temos Bam Adebayo, que vem de uma temporada não tão boa pelo Heat, mas é um jogador muito bom. Draymond Green, de uma das melhores temporadas individuais, além de vários outros nomes. O que falta para essa seleção americana talvez seja o entrosamento. É um time que nunca jogou junto, tá tendo seus primeiros momentos em quadra, como eu disse, agora, jogando esses jogos preparatórios. Não é à toa que perdeu, por exemplo, para a seleção nigeriana, perdeu para a seleção australiana, perdeu alguns jogos que deixaram a torcida americana um pouco preocupada. Mas é um time que teve excelentes jogos, né? Teve também um jogo muito bom contra a Argentina, um jogo excelente contra a Espanha. Então é um time muito forte que, sem a menor sombra de dúvidas, quando tiver em seu elenco os jogadores que estão disputando as finais da NBA nesse momento, que são Drew Holiday, Devin Booker e Chris Middleton, vai ser um time muito mais forte e um time que chega muito mais favorito ainda para a medalha de ouro. E qualquer time que tem Kevin Durant no seu elenco não pode ser descartado. Então, na minha opinião, apesar de tudo, apesar de não ter um bom entrosamento, um time extremamente novo que nunca jogou junto, para mim a seleção americana continua sendo a grande favorita à medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio. E bom, como eu disse, eu iria fazer algumas ressalvas, fazer algumas menções honrosas. A primeira, a seleção eslovênia, uma seleção muito boa, uma seleção que chegou muito bem para essas Olimpíadas e que tem em seu elenco o jovem Luka Doncic, uma das grandes promessas de toda a NBA, fez um playoff muito bom nesse último ano pelo Mavericks e com certeza chega para ajudar muito bem essa seleção da Eslovênia a poder disputar algo nessas Olimpíadas. E também a grande sensação do momento do basquete
o olímpico, né, que é a seleção da Nigéria, a seleção que venceu a Austrália e venceu Estados Unidos em jogos preparatórios. Chega com um time forte, um time bem treinado, um time que tem uma boa defesa de garrafão com o Precious Achuya, um jogador que mostrou muito serviço nesses jogos preparatórios e que é uma seleção que é letal no contra-ataque, uma seleção rápida na transição e que tem bons arremessadores de longa distância. Então, a Eslovênia e a seleção da Nigéria são duas que eu gostaria de mencionar e gostaria de pedir para vocês ficarem de olho, porque são duas seleções que podem sim surpreender. Bom, pessoal, estou muito animado com essas Olimpíadas, não vejo a hora de chegar. E eu quero avisar para você que é fã de basquete olímpico ou que quer conhecer, quer aproveitar para descobrir o basquete olímpico agora nessas Olimpíadas, quero falar para você que aqui no Switch TV BR vamos ter muito conteúdo sobre as Olimpíadas. Vou fazer uma cobertura muito legal sobre as Olimpíadas de Tóquio, então eu peço que você se inscreva para não perder nada, para ficar por dentro de tudo sobre o basquete olímpico, tá bom? Aproveitar para pedir para você também me seguir nas redes sociais, @SwitchTVBR, tanto no Instagram como no Twitter, lá a gente consegue ter uma interação muito maior. E no mais é isso. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo e até o próximo. Tchau!